Mas a gente vai fazer agora uma avaliação aí desses conteúdos da prova do Enem, deste primeiro dia. Chamar a repórter Nájila Fernandes para nos ajudar aí nessa missão. Nájila, a gente daqui a pouco vai falar sobre a redação, que foi um tema surpreendente para algumas pessoas, né? Para outras nem tanto porque já tinham abordado. Mas tem outras disciplinas também que trouxeram questões que vale a pena serem avaliadas, né? Esses conteúdos, a gente saber o pós, um dia depois. O que você traz para a gente aí para essa avaliação? É exatamente isso, Aline. Novamente, bom dia a você e a todos que estão acompanhando Notícia da Manhã. Devido, acredito que o misto de emoções, né, que os candidatos que fizeram o Enem ontem, domingo, passaram durante todo o dia, talvez nem pararam para fazer esse tipo de avaliação e agora a gente faz esse papel por todos. E eu já estou aqui com dois convidados, meus entrevistados são os professores Flávia Leda, aqui do meu lado direito, ela é professora de língua portuguesa, e do meu lado esquerdo, o professor Flávio Coelho, ele que é professor de História. Eu vou começar dando bom dia para o professor Flávio Coelho, porque, como eu disse, vamos fazer aquele rápido, aquele resumo, aquele balanço, professor, da prova de ontem. O que caiu ontem em História também surpreendeu? Bom dia a todos. Eu vou dizer que veio uma surpresa agradável, que foi uma temática que a gente teve 4 anos praticamente. Ela ficou no ostracismo, no esquecimento, foi a temática do regime militar. A gente já tinha uma expectativa de que ela viesse cobrada. Então nós viemos com a temática sobre a repressão que foi feita durante o período do regime militar, as formas de cerceamento que você tinha aos cidadãos brasileiros, mas o restante a prova sem grandes surpresas. O alunado já sabe que vem sobre a temática do negro, sobre a temática da escravidão, sobre a temática do índio, que é uma temática recorrente que a gente tem nas provas do Enem. E que já faz parte da preparação durante todo o ano. Perfeito, o alunado já vem com essa batida na tecla, essa tônica, questões sobre movimentos sociais. Uma outra agradável surpresa foi a mulher. Foi uma prova que veio com a temática que a gente não tinha recorrente. 7 questões na prova de Ciências Humanas com a temática central sobre a mulher, foi agradável. Foi, vamos dizer assim, namorando com a temática da redação, porque o professor Eric daqui a pouco vai expor, mas foi namorando com a temática da redação. E eu tive o cuidado de dar uma olhada na prova de Ciências de Linguagens e também vi a temática da mulher muito cobrada nessa prova do Enem 2023. Ok, agora falando em mulher, deixa eu conversar com ela, a professora de língua portuguesa Flávia Leda. Algo que já foi abordado, veio novamente, foi surpresa também. O que a senhora diria que foi mais importante na prova de língua portuguesa? Com certeza a abordagem de textos que envolvem o papel da mulher. Casando com a temática da redação, que foi pertinentíssima sobre o papel da mulher na sociedade, essa invisibilidade em relação às funções que nós abraçamos, muitos textos falando sobre isso. Publicidades falando sobre a amamentação, publicidades falando sobre o fato de a mulher sofrer violência, não se calar. Outros textos, a prova, como sempre, veio bastante verbal, muitos textos verbais, menores um pouco, mas uma prova tranquila e dentro dos padrões. Ou seja, nada fora da realidade, pelo que a gente percebeu, né? Tudo já vivenciado, seja do lado bom ou do lado ruim. Sim, a prova de linguagem manteve um padrão excelente, inclusive, porque a gente precisa dessa leitura de textos mais verbais, porque hoje o nosso alunado está mais acostumado com tecnologias, muita multimodalidade, e é uma prova que treina mesmo essa percepção. Então, uma prova muito tranquila, questões muito boas, bastante tabuladas, nível médio, nível fácil, nível difícil, e poesias, poucas poesias eu percebi, muitos trechos de entrevista, de notícia, uma prova fantástica. Falando nessa questão de entrevistas e notícias, eu acredito que faz parte também dessa preparação, está atualizado. As redes sociais trazem informação, a própria televisão, a internet de um modo geral. Certamente. E o aluno que vem acompanhando esses gêneros, notícia, reportagem, os gêneros da esfera jornalística como um todo, ele com certeza faz uma boa prova, uma prova bem tranquila. De que forma, durante o ano, o aluno, a melhor preparação, digamos assim, seria estar com a cara nos livros, comendo os livros dia e noite, ou isso não é tão necessário hoje em dia? Não, essa é uma parte importante. A leitura é fundamental em todos os aspectos. Além das aulas, em que a gente chama a atenção bastante para o reconhecimento dos gêneros, porque o Enem é uma prova que trabalha bastante com gêneros, a gente incentiva que os alunos estejam atualizados, fazendo leituras, principalmente dentro dos textos da esfera jornalística.
Tá aí, Aline, a primeira avaliação desse primeiro dia de provas aqui com 2 professores de língua portuguesa, de história também, fazendo essa avaliação que, de acordo com eles, não surpreendeu tanto assim. Eu acredito que um pouquinho diferente do tema da redação, que pelo menos a maioria foi surpreendida, e é sobre esse tema que daqui a pouquinho eu volto para trazer a avaliação de um professor que preparou o ano inteiro os alunos aqui do estado do Piauí para se saírem bem na redação também, Aline.